E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabrício. Deixa eu ajustar minha câmera aqui, né? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a linguagem e as expressões algébricas. Na verdade, seria mais uma revisão mesmo. Então, o que a gente tem que parar para pensar aqui é o que quando a gente está falando em álgebra, o que isso significa? Basicamente que a gente está falando de letras, né? Letras que vão falar para nós sobre valores desconhecidos ou variáveis. O que seriam variáveis? Variáveis seriam aqueles valores que vão se alterando num determinado padrão. Por exemplo, se eu falasse assim, 2, 4, 6, 8, qual seria o próximo número? Provavelmente você pensou no número 10. Exato. Veja que tem um padrão. E sem eu falar qual era o número, você já conseguia deduzir. Ou seja, essa daí seria um padrão que a gente vai chamar de variável. Tudo bem? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a linguagem. Linguagem algébrica. O que seria isso? A linguagem algébrica nada mais é do que a gente aprender a traduzir problemas matemáticos ou problemas da vida real em uma linguagem matemática. Linguagem algébrica. Inclusive, se você procurar essa expressão no Google, você acha muita coisa legal sobre linguagem algébrica. Tudo bem? Então vamos pegar um exemplo. Assim, dada a sentença, o triplo. Então, o que significa triplo? De um número menos 10 é igual ao dobro desse número mais 70. Responda o que se pede. Que expressão algébrica indica a sentença acima? Então, primeiro, vamos traduzir numa linguagem matemática esses termos que a gente já destacou aí em cima? Vou usar até uma cor diferente. Então, triplo. O triplo significa que você está multiplicando alguma coisa por 3. Você está triplicando. Menos 10 significa que a gente está subtraindo 10 de alguma coisa. O dobro significa que nós estamos multiplicando por 2. Esse é o dobro. Então, o dobro a gente multiplica, metade a gente divide por 2. Mais 70 significa que eu estou somando 70. Agora eu pergunto, o que acontece se eu chamar esse número que eu não conheço de qualquer outra coisa? Então eu poderia chamar ele de Maria, João, banana, maçã. Mas, para simplificar, a gente vai chamar esse número de X. Tudo bem? X é o mais usual para a gente chamar as incógnitas. Ou seja, é um número que eu não conheço quem é, eu tenho apenas indícios, e ele eu vou utilizar. Ou seja, o 3 está multiplicando esse número, certo? Então eu vou escrever aqui embaixo. O triplo desse número, ou seja, 3 vezes o número x, que é o número que eu não conheço, certo? A esse número eu estou subtraindo 10. Então repara, é igual. Então aqui a gente vai ter que lembrar do nosso símbolo, igual. Ou seja, repara como tudo na matemática a gente consegue transcrever através dos símbolos. É igual a esse número, então lembra que esse número, o dobro desse número, que é x. Então, 2 vezes o x. E ainda a gente soma os 70. Ou seja, essa frase aqui em cima pode ser traduzida matematicamente para essa expressão aqui. Lembrando, quando nós temos um ponto e um número e uma letra, a gente não precisa escrever a multiplicação, está subentendido essa multiplicação. E se você quiser resolver esse problema, basta a gente passar tudo que tem letra para um lado da nossa igualdade. Então, se aqui está somando, eu vou passar subtraindo. E esse que está subtraindo,
eu vou passar o quê? Somando. Ou seja, essa expressão poderia ficar 3x menos 2x é igual a 70 mais 10. Certo? Isso significa que o x vai ser igual a 80. Afinal, você tem 3 e tira 2. Você tem 3 coisas e tira 2 coisas, você fica com apenas uma coisa. Tudo bem? Então, a gente pode perceber por aqui que a resposta da nossa questão é 3x menos 10, 2x mais 70. Então, a resposta seria a letra C. E aí ele pede qual que é o valor da expressão, o valor de x nessa expressão. Nós achamos o valor de x, x é igual a 8. Como que a gente sabe que isso é verdade? Basta a gente substituir o valor do x na expressão que a gente encontrou. Como que a gente substitui? Aonde está o x, eu vou trocar pelo 8. E aonde eu não mexi, manterei. Então, lembrando que quando não tem, quando é número e número, você precisa colocar a multiplicação do lado, né? Pergunta é, quanto que é 3? Perdão, não é 8, é 80. Então, a pergunta que eu faço é, quanto que é 3 vezes 80? Exato, 3 vezes 80 é 240. Menos 10 é igual a 2 vezes 80. Quanto que é 2 vezes 80? 160 mais 70. E nós veremos que em ambos os lados da igualdade, o resultado será 230. Tudo bem? Então, só tomar cuidado aqui, que não é 8 e sim 80. Deixa eu apagar e refazer aqui para ficar mais bonitinho. Então, aqui fica 3 vezes o 80. E aqui fica 2 vezes o 80. Tudo bem? Então, como o resultado ficou correto, se aqui tivesse dado, por exemplo, 210 igual a 230, aí nós teríamos um erro. Olha só que legal. Agora, relacione cada sentença matemática abaixo a uma expressão algébrica correspondente. Então, um número qualquer, a gente pode falar que ele é x, por exemplo. Se ele é um número qualquer, eu posso chamar ele de A, B, C, D, F, J, K, L, M, mas usualmente a gente usa o x. Ou seja, se isso aqui for a primeira está relacionada aqui com o x. O dobro de um número, ou seja, 2 vezes esse número que a gente não conhece. Certo? Que é essa primeira opção aqui. O triplo de um número mais 20. Então, triplo, 3 vezes o número que você não conhece, somado ao número 20. A metade de um número. Então, vai ser x dividido por 2. O triplo de um número menos o dobro desse número. Ou seja, o triplo de um número menos o dobro desse número. Um número mais o triplo desse número menos 1. Então, vai ficar x, que é o número, mais 3 vezes o x, que é o triplo desse número, subtraído do número 1. E assim nós temos todas as nossas expressões conforme elas são escritas. Olha só que legal. Agora a gente vai utilizar outras letras para vocês verem que a letra seria o de menos. E repara, aqui a gente não está tentando resolver a expressão. E nem teria como, porque não tem um sinal de igualdade. Você só consegue resolver
uma equação quando ela tem um sinal da igualdade, como a gente viu nesse caso aqui, ó. Se m é um número, multiplique por 5 e adicione 12. Então, nós vamos multiplicar o 5 pelo m e somar com 12. Ou seja, se você quiser, você pode escrever 5m mais 12. O produto de 3 números naturais consecutivos. Pessoal, o que é um número consecutivo? O número consecutivo são números que estão numa sequência de 1 em 1. Né? Por exemplo, 10, 11, 12. Poderia ser 25, 26, 27. Claro que aqui continua, né? Tanto para cá quanto para cá. Aqui são apenas exemplos. Você pode usar quantos números você quiser. O legal que é da gente reparar aqui é de que do 10 para 11, quantos que você acrescentou? Mais um. Do 11 para o 12, mais um. Do 25 para o 26, mais um. Do 26 para o 27, mais um. Aí eu pergunto, e se fosse x? Qual que seria o número natural depois do x? O próximo você vai ter que fazer o quê? Somar mais um. Ou seja, o próximo número depois do x seria x mais 1. E depois do x mais 1? Você teria o x mais 1 mais 1. Quanto que é x mais 1 mais 1? Exato, seria x mais 2. Ou seja, x mais 1, x mais 2. Olha que interessante. Se você for parar para pensar, se o x for 1, se o x for 5, por exemplo, o x mais 1 seria 5 mais 1, que é 6. X mais 2 seria 5 mais 2, que é igual a 7. Ou seja, o produto desses números seria a multiplicação entre eles. Então, ficaria x vezes x mais 1 vezes x mais 2. Não esquece de colocar o parênteses, não dá ruim, hein? E por fim, a soma de 5 números naturais consecutivos. Ou seja, nós vamos fazer o mesmo processo, porém teremos que repetir 5 vezes. Qual que seria o depois de x mais 2? Exato. E por fim, x mais 4. E como ele está pedindo a soma, basta a gente somar eles, né? E a gente só pode somar coisas que são iguais. X mais x, 2x. Né? Então a gente vem aqui, ó. X mais x, 2x. 2x mais x, 3x. 3x mais x, 4x. 4x mais x, 5x. Ou seja, eliminamos todos os x, que ficou igual a 5. Então aqui bastaria contar a quantidade de x que nós temos. Agora somamos os números. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4. Muito bem, 10. E aí, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, basta deixar nos comentários, tudo bem? Então se lembrem, você só pode somar termos semelhantes, tá? Então só vou fazer aqui um adendo antes de terminar a aula, que é o seguinte. Então, você tem 2x mais 4a menos b mais x. Você só pode somar aquilo que for semelhante. Então, o x com o x você pode somar. Aqui é como se ele fosse 1x, né? 1 mais 2, 3x. E o restante que você não somou, você mantém. Ou mesmo, né, se você tivesse mais de outros termos. Olha só que interessante, o x não tem ninguém somando. 4 mais 7,
11. 5. Está devendo 5 e tem 3. 2. Tudo bem? Então isso que é interessante, você só pode somar termos semelhantes. E a gente se vê até a próxima.